Diga para ele ouvir, vai dar tudo certo. Vai. Se eu colocar, aleluia, se eu colocar a minha fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia, creia. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, aleluia. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Creia, creia, creia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Coloca a tua fé através da oração que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Obrigado, meu Jesus. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Se você colocar a tua fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, meu irmão, creia. Deus vai falar ao teu coração nesse momento. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte. Oi. Amém, amados. Glória a Deus. Que bom revê-los mais uma vez aqui. E um abraço para os irmãos que estão assistindo em casa, minha família, meus parentes, estão em Macapá, no estado do Amapá, estão assistindo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Amém? Jonas capítulo 1, do versículo 1. Vamos ler possível o capítulo todo para nós entendermos melhor o que Deus realmente quer de nós. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Aminatai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcar para Tarsis, para fugir do Senhor.
O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo de cada um clamava ao seu Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se e ele lhe disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar. Enfurecido, este aquietou-se. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Pode assentar, amados. O tema dessa mensagem, o pastor falou comigo domingo para me trazer a mensagem hoje. E desde domingo vim orando para que o Senhor me desse um tema, me desse a mensagem, me desse um tema. A mensagem ele já havia me dado, mas ainda não tinha me dado o tema. Quando o Kelvin me ligou hoje perguntando: pastor, eu preciso do tema da mensagem. Eu digo: eu estou orando a Deus para Ele me dar esse tema. Mas eu não vou demorar muito para te dar, não. Eu vou orar e vou te passar. Daqui a pouco eu te passo o tema dessa mensagem.
Nós nem chegamos a desligar o WhatsApp. E Deus me deu esse tema. O fruto da obediência. E o fruto da desobediência tem suas consequências. Eu confesso que eu fiquei arrepiado, chorando na presença de Deus. O que Deus realmente faz nos surpreende. Eu precisava desse tema. E uma coisa que eu aprendi, que eu jamais posso subir no altar para levar uma palavra, uma mensagem, sem antes pedir a autorização de Deus. Assim como todos os pastores, todos os pregadores fazem. Porque o altar não é um palco de apresentação, mas é um palco de intimidade, é um lugar, de intimidade com Deus. Onde nós somos apenas vasos, instrumentos usados por Deus, e quem transmite a palavra, quem convence o homem dos seus delitos de pecado é Deus, é o Espírito Santo, não é o homem. E foi exatamente me dado esse tema, e eu posso dizer que Deus, Ele faz coisas extraordinárias através das nossas vidas e faz coisas realmente acontecerem para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Nós precisamos abordar esses dois temas, porque nós vivemos nos últimos dias um povo que tem se voltado para o lado da desobediência, onde a palavra de Deus é falada, mas muitos não dão crédito à palavra de Deus. Quando um líder se levanta, convida para se humilhar diante de Deus, muitas das vezes aquele líder criticado. E o fruto da desobediência, ela leva a lugares constrangedores, que muitas das vezes você não quer passar por aquilo. Mas eu quero abordar aqui o primeiro tema. Quando eu desobedeço, a tendência é sempre me dar mal. Então, quando eu procuro desobedecer, eu vou me dar mal em algum lugar. Porque são as consequências da desobediência. O segundo tópico é quando eu fugir das responsabilidades, causam ruínas, muitas das vezes irreparáveis. Eu não posso fugir da minha responsabilidade de um adorador como Jonas se identificou para aqueles marinheiros. Quando o problema estava acontecendo ali dentro do barco, os marinheiros perguntaram quem ele era, de onde ele era e o que ele fazia. Ele disse que ele era hebreu e adorador do Deus
Altíssimo. O adorador, ele tem compromisso com Deus, tem uma responsabilidade de adorar. Essa adoração, eu tenho que me dispor em todo o tempo para levar pessoas também a adorarem a Deus. As minhas atitudes, elas vão revelar quem sou eu. Porque as atitudes, elas falam muito mais que palavras. As palavras se perdem, mas as minhas atitudes, os meus exemplos vão arrastar multidões comigo. Porque se eu me coloco na posição de um verdadeiro adorador, certamente pessoas irão me seguir. Então Jonas, ele resolveu desobedecer. Queria fugir da presença de Deus, queria fugir da sua responsabilidade. Mas quando Deus quer te usar, irmão, irmã, não tem jeito, não tem como você fugir. Não tem como você se esconder de Deus. Quando Deus quer te usar, você pode ir para o porão do navio, como Jonas foi para o porão do navio. Ele comprou passagem, embarcou no navio, não quis saber de ir de primeira classe, não. Ele quis saber de ir para o porão. Lá ele estava escondido de todo mundo. Talvez ele pensava que ele tivesse até escondido de Deus. Estava escondido ali, Deus não ia achar ele ali. Às vezes, a gente quer fazer isso, se esconder no porão. Quer se esconder no porão, mas Deus não te quer no porão, Ele te quer no convés do navio, para que todos possam te ver, todos te possam contemplar, porque você foi ungido, você foi escolhido, você é um adorador, e você foi separado para fazer a diferença no meio das multidões. Não importa o que vão falar de você, você tem que fazer a diferença, porque Deus te capacita, te instrui, te unge para você fazer a diferença e obedecer o ide do Senhor Jesus. Então, Jonas, ele estava nessa situação, no porão do navio, mas foi necessário que Deus fizesse soprar um vento forte contra aquele navio, para aqueles homens correrem perigo e pudesse lançar Jonas ao mar. Três, um adorador jamais pode fugir de suas responsabilidades. Poxa, amado, você não pode fugir das suas responsabilidades. A minha responsabilidade de um verdadeiro adorador é estar na presença de Deus em tempo e fora de tempo. Então, quando a Bíblia fala de adorador, não é só se congregar, não é só louvar. O verdadeiro adorador é aquele que faz a obra de Deus de uma forma espontânea, que se dispõe realmente e procura obedecer à voz de Deus. Quando Deus diz vai, Ele vai. Quando o Senhor diz faz, Ele faz. Esse é o verdadeiro adorador.
por isso que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra a procurar alguém que me adore em espírito e em verdade. Então você é um adorador, você é um eleito de Deus, você é escolhido por Deus. Então você tem que adorar a Deus o tempo todo. E assim vai acontecer quando você se dispor, quando você ouvir a voz de Deus. Mas enquanto você estiver no porão do navio, Deus, Ele vai fazer alguma coisa para te tirar do porão, para te lançar no mar, para usar o peixe para te engolir, para te lançar em terra firme, como aconteceu com Jonas. Amém? Mas talvez você pergunte, pastor, por que Jonas não se atirou no mar? O Espírito Santo me disse que seria suicídio. Porque ele ia se atirar no mar, ele ia morrer afogado. Ele se suicidava. Era preciso os marinheiros pegarem Jonas e lançar ao mar. Deus não ia dar o livramento para Jonas se ele se atirasse por conta própria no mar. Assim como Jesus também foi tentado no pináculo do templo de Jerusalém, que o diabo levou ele lá para o pináculo do templo e disse: se tu te lançares daqui abaixo, está escrito que o Senhor teu Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardarem de todo o mal. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se Jesus ouvisse a voz do diabo, se lançasse daquele monte abaixo, era suicídio, ele morria também. Nós temos que observar de onde saem as vozes que nos incentivam a crescer, a prosperar, e as vozes que incentivam nós se suicidarmos. Temos que ter esse cuidado de obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz, provai os espíritos para ver se realmente vem de Deus. Nós não podemos tomar atitude própria muitas das vezes. Alguém tem que nos empurrar. Foi o caso de Jonas. Os marinheiros lançaram ele ao mar. Porque se ele se atirasse ao mar, era suicídio. Deus não dava o livramento a ele. E também, acabava a história de Jonas ali. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Assim como Deus também tem um propósito na tua vida. Você que está aí em casa, você que está assistindo esse culto, essa pregação, Deus tem um propósito na tua vida. 4. A desobediência me leva a caminhar a caminhos distantes e perigosos, e até mesmo a um caminho sem volta. Posso ir me distanciando, e eu posso chegar ao final daquele caminho e não ter chance para voltar. Então, são essas as consequências da desobediência. Você pode ir num caminho longo e você pode chegar ao final daquele caminho e você não ter mais chance de voltar e se redimir, se arrepender dos seus atos
da decisão que você tomou para a sua vida. Mas também tem 4 tópicos: frutos da obediência. Primeiro, a obediência gera arrependimento, e isso me leva a clamar por misericórdia. Então, quando eu me arrependo, eu clamo por misericórdia nos pés do Senhor Jesus. Ele me ouve, me perdoa, me dá a chance para caminhar com Ele novamente, permanecer firme nos caminhos dEle, e Ele me sustenta, me dirige pelo caminho certo e não me deixa tropeçar. Segundo, quando eu reconheço os meus erros, os meus pecados, e confesso e me arrependo, Deus me olha com compaixão. Deus tem compaixão de mim e ouve o meu clamor. Então Jonas tinha uma missão de levar a palavra à cidade de Nínive. Era 120 mil habitantes naquela cidade. E Jonas precisava falar de Jesus, precisava falar da palavra de Deus naquela cidade. Mas Jonas procurou fugir da responsabilidade dele. Porque Jonas deixou, pastor Edson, o egoísmo tomar conta do coração dele. A pessoa, a gente rala que só para ganhar uma alma para Jesus, e o indivíduo teve a chance de ganhar 120 mil almas para Jesus e não queria, porque ele queria a derrota daquele povo, ele queria a destruição daquela cidade. Era isso que Jonas queria, que Deus fizesse daquela cidade, destruísse aquele povo, sem chance para ouvir a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse. Só que Deus, quando tem um propósito, não tem quem mude o propósito de Deus na tua vida. Por mais que você não queira, mas Deus, Ele faz você levantar lá do fundo do abismo, como aconteceu com Jonas. Ele saiu, ele diz que ele clamou lá do inferno. Ele se sentiu no inferno, não tinha chance nenhuma para sobreviver. Estava no ventre de um peixe, passou 3 dias e 3 noites. Pela lógica, era para ele já estar completamente deteriorado no ventre daquele peixe, porque vocês sabem que o intestino, tanto o intestino do animal quanto do ser humano, ele tem o gás gástrico, que ele corrói muito rápido quando cai o alimento, quando cai alguma coisa lá dentro, ele corrói muito rápido. Mas quando Deus tem um propósito, nada pode te deter. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nada pode impedir, amados, o agir de Deus na tua vida. E quando Jonas saiu do ventre do peixe, ele foi a Nínive, pregou a palavra de Deus,
ele simplesmente disse: olha, ele nem falou assim, se vocês se arrependerem, não. Ele disse: olha, daqui a 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Só isso que ele falou. Um profeta de Deus, adorador do Altíssimo. Só isso que ele falou. Daqui a 40 dias, Nínive vai sair do mapa. Mas aqueles que ouviram a palavra, eles receberam a palavra de Deus. Espera aí. Esse é um adorador, esse é um profeta. Então vamos obedecer o que ele está falando. Vamos nos humilhar diante de Deus. E aquele povo ia ouvindo, ia passando a mensagem de um para o outro, até que chegou ao ouvido do rei daquela cidade. E o rei daquela cidade baixou um decreto, que todos os habitantes daquela cidade, tanto homens, mulheres, crianças, animais, tudo, que jejuasse, porque ele entendeu que se ele se humilhasse diante de Deus, Deus poderia ter compaixão deles e não permitiria que aquela cidade fosse destruída. Houve humilhação, houve arrependimento, não somente pelo povo, mas também pelo rei daquela cidade. O interessante é que o povo brasileiro, me perdoe, mas é um povo assim que meio que incrédulo. Quando o presidente Jair Bolsonaro convidou a igreja, convidou todo mundo para jejuar, para orar, para se humilhar diante de Deus. Houve muitas críticas a respeito disso, dizendo que ele era um falso profeta. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não relata que aquele rei de Nínive era um profeta. Ele ouviu, ele confiou na palavra de Deus e entendeu que através da humilhação aquela cidade seria transformada, como aconteceu, porque Deus não fulminou aquela cidade, mas ele salvou aquele povo todo daquela cidade. Todo aquele povo se rendeu aos pés de Jesus, todo aquele povo aceitou Jesus. Todo aquele povo foi restabelecido, aquele povo foi salvo, aquele povo foi transformado, porque tomou a decisão certa, ouviu a voz do seu governante. Deus fez ali, naquela cidade, aquela obra extraordinária. No Brasil também Ele quer fazer. A diferença é que nós somos mais de 200 milhões de habitantes em todo o Brasil. Mas Deus quer que esses 200 milhões de habitantes, todos, se rendam aos seus pés, reconheçam como Senhor da sua vida, se humilhe diante dEle, que Ele vai fazer coisas extraordinárias nesta nação, basta você confiar. 3. Quando há humilhação diante de Deus e reconhecimento dos atos pecaminosos e arrependimento, Deus muda de ideia.
A atitude daquele rei, daquele povo, fez Deus mudar de ideia, porque houve arrependimento. Aquele povo entendeu que a resposta de Deus viria para eles se eles se humilhassem diante de Deus. Então Deus está falando para o Brasil: Brasil, se humilha diante de mim, que eu vou fazer algo extraordinário nessa nação, porque eu quero que esse povo se humilhe diante de mim. Não há outra saída. A saída, a resposta para Deus agir é através da humilhação, é através do reconhecimento, é através de nossas atitudes na presença de Deus, atitudes sinceras, atitudes que realmente venham chamar a atenção de Deus, para que Ele possa mudar de ideia. Então muda de ideia. Por mais que Deus tenha até determinado, como Ele determinou, a destruição daquela cidade, mas aquele povo fez o coração de Deus amolecer e disse que não ia destruir a cidade. E não destruiu. Porque aquele povo entendeu o que era necessário fazer para que Deus pudesse mudar de ideia. Quarto, quando se obedece, se conquista. A sua história passa a ser diferente e o Senhor dos exércitos é exaltado. A sua história passa a ser diferente, amados. Você passa a escrever uma outra história. E o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, Ele é exaltado, Ele é glorificado através da tua vida. Então não importa a situação que você está nesse momento, o problema que você está enfrentando, a atitude sua, se foi uma atitude errada, se você foi desobediente até hoje, aquilo que você está passando hoje, pode ser um fruto de uma desobediência que você fez lá atrás, porque tem as consequências disso. Mas, se você se arrepender de todo o coração, Deus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser um único pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é imperdoável. Tirando isso, todos os demais pecados são perdoados. A única coisa que Deus quer que nós venhamos reconhecer, confessar diante dEle os nossos pecados, para que Ele venha sobre nós com a sua misericórdia, com seu amor, com seu perdão, e nos traz a alegria, a coragem, que muitas das vezes a gente fica com medo de lutar. Muitas das vezes a gente olha para o problema e pensa que o problema é maior que Deus. Só que não existe problema maior que Deus. Não existe nada maior que Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a tua história. Assim como Ele mudou a história daquela cidade. Assim como Ele mudou a história de Jonas também. Ele também quer mudar a tua história. Ele quer escrever uma história através da tua vida. Basta você querer. Porque a decisão de querer está em suas mãos. Não está nas mãos de Deus, não. As tuas atitudes vai chamar a atenção de Deus.
e Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, que você jamais imagina. Um dia, você está em um lugar, e você olhar para trás, e dizer, é só Jesus mesmo. É só Jesus. Humanamente falando, amados, eu não tinha a menor chance de estar aqui. Não tinha. Mas Deus me trouxe. Eu não sabia nem falar em público. A primeira vez que eu peguei microfone, eu tremia igual vara de pesca quando o peixe está fisgando nos ovos. Mas Deus me transformou, Deus mudou a minha vida, e a cada dia eu reconheço que é só pela misericórdia de Deus, é só pelo amor de Deus, é só mesmo por Jesus, porque de nós mesmos não sabemos nada. Porque tudo o que acontece, tudo o que é passado, tudo o que é ensinado, é Deus que nos instrui. Então somos apenas vasos, instrumentos usados por Deus, e que Ele levanta, que Ele usa, que Ele unge, Ele purifica, Ele santifica, Ele transforma, para que o nome dEle seja exaltado. Nesse momento eu convido você que se encontra em casa. Talvez você tenha um problema. Convido a igreja para se pôr de pé. Insolúvel. Você que está passando por algum problema. Você que está enfermo. Talvez você tenha problema de surdez. Até mesmo cegueira, você que é coxo, Deus pode fazer o milagre acontecer na tua vida. Deus vai operar na tua vida. Então convido você para pôr a mão em cima da enfermidade que você está sentindo nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar a cura sobre a tua vida. Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Deus, Ele só quer que você acredite. Quer que você confie. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Grandes coisas Deus vai fazer também através da tua vida. Coloque a sua mão em cima da enfermidade. Pegue um copo com água. Nós vamos estar orando e o milagre vai acontecer na tua vida. Porque o mesmo Deus que deu livramento para a cidade de Nínive, o mesmo Deus que trouxe Jonas do ventre do peixe, e fez o peixe lançar ele sobre a terra firme, esse mesmo Deus, Ele vai operar na tua vida. Esse mesmo Deus, Ele vai lançar esse mal que está sobre a tua vida, para as profundezas do abismo, e lá permanecer para nunca mais voltar. Então você, como mulher de Deus, como homem de Deus, você pode clamar, você pode orar, você pode rogar ao Pai, pedindo que Ele manifeste o seu poder e opere de uma forma tremenda, e o nome dEle seja exaltado.
Aleluia, Jesus. Meu Deus, Tu és onipresente, Senhor. Pai, nós não podemos estar onde essa mulher, esse homem, essa criança, esse rapaz, essa moça está, Senhor. Mas o Senhor pode, porque o Senhor está presente em todos os lugares. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus de longe e Deus de perto. Que no Senhor, meu Pai, não há limite para a nossa fé. Que o Senhor, meu Pai, faz aquilo que é impossível aos homens fazerem, o Senhor faz, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu rogo a Ti, Senhor, por essa vida, meu Pai, que está, Senhor, meu Pai, diante do Senhor nesse momento, que está enferma, meu Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno que aquele que é surdo ouça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que aquele que é cego passe a ver agora, em nome de Jesus. Aquele que é coxo, que passe a andar em nome de Jesus. Os nervos atrofiados em nome do Senhor Jesus, se solte agora. E em nome de Jesus, que aconteça o milagre, que aconteça a cura nesse momento, que o Senhor, meu Pai, realize o Teu querer sobre essa vida, meu Pai. Assim como o Senhor teve compaixão daquela cidade, assim como o Senhor salvou aquele povo, assim como o Senhor ouviu o clamor daquele povo que se humilhou diante de Ti, Senhor. Ó Deus, eu quero que o Senhor ouça o clamor do Teu povo, a Tua igreja, meu Pai, que se faz presente aqui, a Tua igreja que está, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, por esse Brasil, pelo mundo, Senhor, meu Pai, em algum lugar está sendo representada, meu Deus, meu Pai, porque existe um adorador, meu Pai, que Te louva, um adorador que Te adora, um adorador, meu Deus, meu Pai, que faz a diferença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor contemple essa vida e traz, Senhor, a cura. Leva, meu Senhor, a cura, Senhor, meu Deus, para esse que está enfermo. Meu Deus, que talvez existem, meu Deus, alguém que foi desenganado pelos médicos. Meu Deus, e talvez esse ente querido está aguardando somente o momento, Senhor, da glória, da partida desse seu ente querido. Mas, meu Deus, o Senhor, meu Pai, é o Deus que ressuscita. O Senhor é Deus, meu Pai, que cura, Senhor. Eu quero que o Senhor contemple agora essa vida e libera, Senhor, a cura, Senhor. Restaura, Senhor, essa vida, Senhor. Oh, meu Deus, opera. Traz, meu Senhor, a cura nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, faça algo tremendo na vida, Senhor, desse Teu filho, dessa Tua filha, meu Pai, que crer que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro a cura, a libertação, a transformação nessas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aplaudir Jesus, amados.